Já se deu conta de que ninguém nos ensinou como criar os filhos? Olha que doido! A gente aprende trocentas coisas na escola e até em casa, mas quando se trata da coisa mais natural e básica para a humanidade, para a continuidade da vida, ninguém se preocupa em orientar, questionar ou discutir. A verdade é que, no fim, aqueles que buscam algum tipo de conhecimento ou informação já fez isso só depois que a criança já nasceu ou está prestes a chegar, sendo que a maioria acaba vivendo condicionado a repetir os mesmos padrões que viveu na infância. E o resultado disso, ainda mais em tempos de disseminação do digital, é uma separação e desconexão entre famílias cada vez maior. Neste vídeo você vai descobrir como criar um vínculo de amor e respeito com seu filho e apoiar seu desenvolvimento de uma forma mais leve e natural. Você vai aprender como dizer não de forma eficaz e amorosa e saber como se conectar com a criança de uma forma genuína e profunda. Vou te mostrar também o quanto a mudança na sua relação com a criança e até mesmo no comportamento dela em casa começa em você e não nele. E ainda assim, você vai ver que é possível transformar a maternidade ou a paternidade em uma experiência mais leve, sem tanto peso ou estresse. E isso resulta de uma relação com a criança muito mais cooperativa, livre, autêntica, relaxada, porque também vamos compreender como lidar com as frustrações da família. Mas o que eu vou ensinar aqui não é para quem confunde respeito com obediência e que ainda acha que ser pai ou mãe justifica o autoritarismo e controle sem medida, e muito menos para quem acha que é a criança que tem que mudar na marra, que é a criança que é o problema, enquanto você continua agindo como sempre. O que eu vou mostrar aqui é para quem está tendo muitos desafios em casa com as crianças, mas não aguenta mais ficar caindo nos padrões que viveu ou que foram impostos. Ou seja, não querem ficar tendo que castigar, bater, distrair com telas, premiar as crianças e etc. É para quem acredita na importância que tem o papel de mãe ou pai para o futuro da humanidade e que está aberta para uma autotransformação interna e externa. É para quem entende que respeito só existe quando ele é mútuo, ou seja, quando os sentimentos e necessidades de todos ficam claros e encontram espaços para serem acolhidos. Esse é um conhecimento para quem quer ir muito além de uma educação sem violência e trazer um novo significado para a criação dos filhos, como a Sara, que viveu uma transformação profunda quando esteve com sua filha Júlia lá em casa, na casinha amarela. Foi algo assim que transformou a minha relação com a vida. Então, esse lugar da atenção plena ao que a gente está observando, ao que a gente está sentindo, as necessidades da criança, toda essa sensibilidade, ela realmente transforma a maneira como a gente percebe a vida. Então, eu sou muito grata a Thalita pelo trabalho dela em relação às crianças, em relação a esse olhar cuidadoso e que até hoje ajuda na relação que eu tenho com a minha filha e na relação que eu tenho comigo mesma, com a minha criança. Eu posso reconhecer que eu não sou mais a pessoa que eu era antes de conhecer essa pedagogia viva e de participar dessas vivências com a Thalita. E foi uma experiência muito vívida, muito rica na nossa vida mesmo. Então, além da Thalita ser uma pessoa extremamente acolhedora, ela tem uma vibe, uma energia muito boa, onde ela compreende também o processo de cada criança, essa relação mãe-filho, pai-filho. Então, ela tem esse know-how, né, de entendimento sobre como se desenvolver e crescer cada fase das crianças. Então, eu super indico, né, além dela ser super alto astral, super livre e ter uma vivência enorme, né, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, de experiência com crianças, aprendizado, educação e desenvolvimento interior. Tá? Então, é uma pessoa super do bem, indico, e que a gente possa desenvolver as crianças dessa maneira mais integral, saudável, natural. É impossível descrever a sensação de poder fazer parte da vida dessas famílias e de muitas outras que eu já pude auxiliar. Para mim, isso me mostra e me permite
ver o quanto fazer alguma coisa autêntica, onde a gente pode mostrar a nós mesmos, a conectar profundamente com aquilo que a gente veio trazer para esse mundo, faz uma diferença na vida das pessoas. Mas você pode estar aí se perguntando quem é essa pessoa, essa mulher que está aí querendo me ensinar um jeito diferente de criar os meus filhos, de estar com meus filhos. Então eu peço permissão para me apresentar nesse momento. Muito prazer, eu sou Thalita Moser e eu sou uma das fundadoras do projeto Casinha Amarela, da Pedagogia Viva, que acontecia em Campo Largo, na minha casa, no meu sítio, na verdade. E esse é um espaço em que colocamos em prática de uma forma revolucionária a educação infantil, que funciona a partir de convites ao invés de direcionamentos, e na qual não há necessidade de existir uma divisão entre comandantes ou comandados ou submissos, educadores ou educandos. Por mais que os adultos fossem responsáveis pelo que estava acontecendo, todos estavam abertos para aprender e explorar as possibilidades o tempo inteiro, com acordos muito claros e ambientes preparados. O meu interesse pela educação infantil provavelmente tenha nascido quando eu já era criança e adorava estar com as criancinhas menores, apesar de que depois que fiquei mais crescida, desencanei daquilo tudo e fui viver minha vida, sendo também professora universitária e professora de yoga e vários outros percursos que eu já passei. Mas depois que eu tive meu primeiro filho e me vi, depois de 5 anos repetindo os mesmos padrões que eu tinha vivido com a minha mãe, foi o desconforto que precisou para eu me abrir e ir atrás do conhecimento e de pessoas que pudessem me ajudar a ser a mãe de um jeito totalmente diferente daquilo que eu estava vivendo e não estava sustentando mais. Eu queria começar a me conectar com meu filho por um outro jeito, de uma nova visão, de uma nova forma, sem aquele peso, sem aquele controle e tensão que parecia estar instalado dentro da minha casa. E depois de muitas pesquisas, experiências em comunidades educantes, essas pessoas que eu tanto buscava apareceram. Talvez assim como eu, estou aqui agora, aparecendo para você. Gratidão por essa abertura. Foi aí que uma revolução começou a acontecer. Além de ter consumido muita informação, lendo as obras de M. Pichler, Maria Montessori, Jean Piaget, Humberto Maturana e muitas outras pessoas, eu vi na prática como era possível criar esse lugar de observação e respeito e relaxamento com as crianças. Já com meu segundo filho, nos mudamos para o sítio no interior do Paraná, em que haviam 2 casas. Uma delas, que era menor, toda amarela, que acabou se transformando em uma casa para as crianças brincarem, onde o nosso projeto foi aos poucos agregando pessoas que estavam em busca dessa nova educação. Assim nasceu a Casinha Amarela e nela a experiência prática da Pedagogia Viva. O projeto começou a ganhar diversos prêmios de educação, homenagens e muitas pessoas de todo mundo começaram a chegar ali. Chegamos a levar esse projeto para outros lugares e a ajudar a criar outros espaços para uma educação mais respeitosa e ativa, que abre espaço para a curiosidade e a autenticidade das crianças. Depois de mais de 20 anos trabalhando com educação no mundo presencial e 10 anos imersa na Pedagogia Viva, decidi trazer também para o online essa visão com uma metodologia única baseada na inspiração com a Pedagogia Viva. O método VIRI, de criação de vínculos respeitosos, é resultado de tudo isso que eu vivi e ainda vivo com as crianças e com as famílias também. Agora eu quero que você saia desse nosso primeiro encontro já com uma pequena transformação. E isso eu vou te contar que já foi até um grande tabu por conta de abordagens da psicologia positiva, mas bem de antigamente. Agora presta atenção. Você pode e deve dizer não para sua criança, para o seu filho. E fazer esse não ser cumprido. É isso mesmo. Você não precisa sentir culpa por dizer não para o seu filho ou para sua filha. Você só precisa entender como isso pode acontecer de uma forma respeitosa e como criar ambientes relaxados onde você possa dizer mais sim do que não. Um espaço relaxado que ofereça mais convites do que limites. Até porque ninguém merece ter que ficar o tempo todo dizendo o que a criança pode ou não fazer, não é mesmo? A primeira coisa essencial que você precisa entender é: todo não é um grande sim.
Afinal de contas, dizer que uma coisa não pode também significa que tem outras tantas coisas que podem ser feitas. Agora, se você deixa a sua criança sempre em espaços onde ela não pode se manifestar da forma autêntica, você está aumentando a tensão, o estresse dentro da sua vida à toa. Você também precisa entender que existe uma grande diferença de maturidade cerebral entre você e o seu filho. O neocórtex, que é a parte que fica bem aqui na frente da cabeça, que é um dos últimos a desenvolver, é responsável pela interpretação, inteligência, pensamento, abstração, imaginação, a percepção das realidades do mundo. E você, sendo adulto, tem isso já bem desenvolvido e por isso consegue regular suas emoções, ou pelo menos deveria, né? Entender as consequências de uma ação, ter noção de passado, presente e futuro. E a criança ainda não. Para ela isso ainda é muito abstrato. Ela tem o tempo de aprendizagem e esse não acontece no momento que você vai junto com ela nesse percurso criando esses limites. O seu filho ou sua filha está em uma fase de desenvolvimento muito específica cerebral. Então você precisa conhecer o que ele é capaz ou não de fazer e entender. Então, se o seu filho está mais ou menos entre 0 a 3 anos, muito desse não, desse limite, precisa acontecer de uma forma física. Então, ele vai estar se relacionando em um ambiente, você vai entrar de frente a ele, olhando nos olhos e proibindo, fechando aquilo que realmente não pode acontecer. Se ele está entrando num lugar perigoso, você vai entrar na frente, vai se colocar na frente e com a sua mão você vai dizer, aqui não. Ou se ele está fazendo uma coisa muito perigosa que realmente não possa ser feito, você pode dizer, nós não fazemos isso, ou não. E dessa forma simples você vai colocando o seu limite e a criança vai entendendo que o não precisa ser respeitado. Também não precisa dizer para a criança, isso não, e vai fazer outra coisa. O não, de uma forma autônoma, onde a criança reconheça e possa tomar suas decisões, é um não que você vai dar o limite, olhando para ela, sem traumas, porque o não é tão traumático. Tem tanta criança que recebe um não e se joga no chão, e se estribucha, e chora tanto, porque não teve esse não de uma forma respeitada, esse não de uma forma que realmente coloque um limite e que seja usado na hora certa. Se você está numa casa com uma criança onde ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, que não é um ambiente para ela, ela começa também a ficar muito mais tocada, mais tensa com tantos nãos e a gente também fica cansado, tocado e tenso de tanto dizer não. Então, se o seu não, ele é preciso, ele é claro e para as coisas que realmente são importantes, a criança vai entender um não de uma forma de que aquilo é só um limite e eu preciso ir para um outro lado. Não de uma forma traumática que agora minha vida acabou porque eu recebi um não. Então, eu convido para vocês começarem esse percurso com a criança desde pequenininho, abaixando, olhando e dando esse primeiro limite de 0 a 3 anos. E depois, se a criança está um pouquinho maior já, na fase entre 3 a 7 anos, ela já vai entender o não de outra forma. Se ela já veio desse percurso, esse não já vai funcionar muito bem nessa comunicação entre vocês. Você vai falar não e ela já vai entender muito bem, sem traumas, sem choros, sem birras, por conta de um limite. Mas se ela já veio de um percurso que não ainda aprendeu a reconhecer esse não de uma forma amigável, de uma forma respeitosa, a gente vai usar o não, dando esse limite e já conversando e explicando esse não. Isso não significa palestrar, mas significa explicar para ela realmente o porquê daquele não e realmente se a gente precisa entender se aquele não que a gente está dando é importante naquele momento, para que ele também seja preciso e para que ele aconteça. Como, por exemplo, no celular. Se você não concorda que o seu filho tem que usar aquele celular naquele momento, você vai sentar com ele e juntos vocês vão estabelecer um acordo para horário, tempo de uso, forma de uso daquilo. Enfim, estou te trazendo isso só como um simples exemplo. E aí vocês vão juntos criar esse limite. E nesse tempo que você usou o celular, nesse tempo que vocês combinaram, o seu filho realizou, se satisfaz e ele quiser estender, você não deu um não, você não cumpriu um tempo, então agora você vai fazer esse não valer. Então você vai dizer agora não, a gente já cumpriu e agora vai finalizar por aqui.
Então, são formas diferentes de se comunicar com não e são formas importantíssimas para que a criança tenha uma conexão, uma comunicação clara, para que a gente possa ser entendido e eles também, para que a gente possa ser legitimado e eles também, numa conversa fluida e respeitosa, amorosa entre crianças e adultos. No método Vire, respeitando as suas origens na pedagogia viva, nós usamos 3 pilares essenciais. O primeiro deles é a observação ativa. Depois a gente também tem o reconhecimento das necessidades, das bionecessidades e a comunicação respeitosa, integrando todos esses elementos. Então, antes de fazer qualquer coisa, você precisa primeiro observar o que está acontecendo. E observar ativamente significa colocar consciência no momento presente, para perceber tanto o que está acontecendo fora, como, por exemplo, o comportamento da criança, como ela se comporta consigo mesma, com o outro, com objetos, quanto o que está acontecendo dentro. Ou seja, você vai perceber a situação com maior clareza possível e também vai perceber o que sente em relação àquilo, para não cair em uma reatividade inconsciente com a criança. Depois de observar, você também vai reconhecer as necessidades da criança e possivelmente até a sua. Nessa etapa, você vai considerar o nível de desenvolvimento em que sua criança está, reconhecendo as necessidades reais. Fica muito mais fácil lidar com qualquer tipo de situação desafiadora. E a partir deste lugar de consciência, você vai se comunicar ou interagir com seu filho de uma forma respeitosa e muito mais assertiva. Não há nada como a clareza e a tranquilidade na comunicação para conseguir transformar o que já está acontecendo e o que já vem acontecendo dentro da sua família que não está naquele momento sendo de acordo com o que você quer. Eu sei que muita gente às vezes acaba procurando uma fórmula pronta para aplicar com a criança e de repente tudo vai ficar mais fácil. Mas a verdade é que muitas vezes você pode acabar seguindo regras e dogmas que gerem mais culpa, castração, rigidez do que respeito, autenticidade e fluidez. Você precisa entender que uma relação respeitosa só existe onde todos possuem espaço e liberdade para serem o que realmente são e expressar suas emoções, necessidades, requisições, sem para isso ter que ferir um ao outro. Não é sobre ser aquela mãe perfeita que deixa de viver a sua própria vida em função de ficar com as crianças o tempo todo. É sobre se conhecer, se perceber e perceber esse ser que está compartilhando a vida com você todos os dias. É sobre ter em suas mãos o conhecimento e poder de escolha e as ferramentas internas e externas para conseguir lidar com qualquer situação desafiadora no dia a dia e até mesmo aproveitar mais os momentos tranquilos com a sua criança. Outra coisa que para mim é muito importante é que você coloque tudo isso numa prática, que você realmente experimente, porque o que eu estou dizendo aqui pode parecer uma grande mentira se você não praticar e não conhecer realmente aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente está trazendo. Aqui você vai aprender como criar espaços na relação, em casa, ambientes preparados também para a sua criança ser ela mesma e deixar para trás suas expectativas, julgamentos sobre ela de uma forma prática. Aqui você vai se conectar com seus filhos de forma genuína, autêntica, consciente, legítima. O curso Vínculos Respeitosos funciona em 2 ciclos de 4 semanas. No primeiro ciclo, você vai fazer as aulas do curso em si, aulas mais teóricas e também algumas práticas, sendo que cada módulo foi pensado para caber em 1 semana. Na primeira semana, você vai descobrir como tornar a sua maternidade ou paternidade mais simples e leve. Vai ser um processo de preparação interna para esclarecer os paradigmas das gerações passadas e se abrir para essa nova etapa, essa nova forma de acompanhar o desenvolvimento das crianças. Na segunda semana, é hora de começar a entender o seu filho como um ser autêntico, que tem suas próprias necessidades e se comunica de uma própria forma. Você vai entender cada fase do desenvolvimento infantil e saber como lidar com os desafios de cada etapa. E principalmente vai aprender a respeitar a individualidade do seu filho e parar de tentar colocar rótulos ou achar que sabe como ele vai reagir às suas situações da vida.
Na terceira semana, começamos a desenvolver os vínculos respeitosos. Você vai aprender como definir limites de forma gentil, criar espaços para as emoções e para aprofundar o vínculo e a confiança entre você e seu filho. Depois de ter passado por todo esse processo, eu vou te convidar para um ciclo totalmente prático de conexão respeitosa entre pais e filhos. Serão 28 dias em que você terá um exercício de conexão com seu filho para fazer no tempo em que você estiver disponível. Além dessa vivência, ainda teremos encontros quinzenais para compartilhar experiências e eu poder te ajudar diretamente com os maiores desafios que você está tendo. Como essa é uma primeira turma, eu vou poder te acompanhar em todo esse processo para facilitar ao máximo a sua experiência, ajudar nos desafios, nas dúvidas, nos esclarecimentos, aquilo que for necessário. O valor para você viver essa transformação é de apenas R$ 697 e que pode ser parcelado no cartão em até 12 vezes. Todo esse material vai estar disponível para você por 1 ano. E para dar esse primeiro passo e criar uma nova relação respeitosa com os seus filhos, fazer essa transformação pessoal e criar mais espaço para um desenvolvimento saudável e autêntico da sua criança e da família, é só clicar no botão e nos vemos lá do outro lado.